Quinta Conferência de Monsenhor Tihamer Tot sobre casamento e família. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Qualidades de um bom casamento. Os antigos pagãos tinham uma lenda interessante sobre a criação do coração humano. Acreditavam que quando os deuses criaram o coração humano, dividiram-no em duas partes e colocaram cada uma delas em dois corpos diferentes. Essas duas metades foram feitas uma para a outra e reclamam-se mutuamente onde quer que elas vivam, qualquer que seja a sua sorte, seu país, seu povo. Enquanto não se acharem, procuram-se mutuamente. E a sua felicidade é perfeita quando se encontram. Que delicada observação psicológica e que experiência da vida em todo esse simbolismo. A escolha do companheiro da vida é uma tarefa imensa e um santo mistério, proclama o pensamento antigo. E em verdade, dois corações procuram-se reciprocamente. O coração do homem busca o da mulher que a providência criou para ele. O noivado é o tempo em que se deve ver se há na outra metade as qualidades necessárias para um casamento feliz e se há no moço e na moça as condições para um bom casamento. Quais são, porém, as qualidades de um bom esposo? Eis a nossa questão de hoje. Não vou naturalmente enumerar todas. Não só não haveria tempo para isto, como há conselhos antigos e excelentes bastante conhecidos. Não falarei dessas máximas que a experiência secular ensinou à humanidade e que são úteis ainda hoje. Por exemplo, evitem-se quanto possível casamento entre parentes. Entre os esposos deve existir uma diferença de idade suficiente. A jovem, disse geralmente, deve ter 7 anos mais que a metade da idade de seu esposo. O homem deve ser mais instruído que sua esposa, pois assim ela o olhará com certa admiração. Eis mais um bom conselho para jovens: ver se o moço tem amor terno e ardente para com sua mãe, pois assim ela o poderá desposar tranquilamente, porque igual afeto ele o demonstrará para com ela. E assim por diante. Há uma abundância destes velhos e bons conselhos que são ainda hoje preciosos e dignos de serem observados. Hoje, contudo, não falarei deles. Quero hoje dar também aos jovens conselhos, mas 3 conselhos que eles, em geral, não têm o hábito de receber. Quais são eles? Quais são estas 3 condições indispensáveis aos bons esposos? Primeiro, que o jovem seja sério e tenha sentimentos de sua responsabilidade. Segundo, que a jovem seja modesta e discreta. Terceiro, que, enfim, um e outro sejam profundamente religiosos. A um velho eclesiástico, cujo ministério era de longos anos, perguntaram um dia qual entre as funções de sacerdote é que mais o impressionava: o casamento de 2 jovens ou o enterro de uma mãe de família, responde o velho e digno pastor. Porque eu nunca vi tão claramente em qualquer outro lugar a imensa responsabilidade que traz a vida conjugal para a sorte terrestre e eterna de gerações inteiras. Quanta razão tinha realmente este velho sacerdote.
Quem não compreenderia as consequências incalculáveis que um bom ou mau casamento traria para o destino terrestre e eterno dos esposos e mais ainda para o futuro de sua geração? Quem não sente a importância decisiva de assegurar um bom casamento? Assegurar um bom casamento, dir-se-á talvez. Mas o casamento é como sorteio, toma-se ao acaso sem saber o que se escolheu. Alguns se esquivam com esta resposta espirituosa, mas a questão é muito importante para que se tenha o direito de assim se esquivar. É verdade, ninguém pode ler com inteira certeza o coração de outrem. Há, porém, sinais, e por eles tiramos conclusões. E um destes sinais no moço é o amor ao trabalho, o sentimento de fidelidade ao dever e a honestidade. Se estas qualidades existem no noivo, pode-se então olhar mais tranquilamente o futuro casamento. Se elas faltam, porém, a jovem nunca deve desposá-lo. Não atendais à linguagem irrefletida de muitas jovens. Eu bem sei que meu noivo é leviano e superficial, mas nada posso fazer. Eu o desposarei porque sou louca por ele. Esta loucura acabará muito depressa, e então que terrível desencanto. Espero não tenhais as ideias blasfemas daquela mãe de família a quem uma de suas amigas dizia: o moço a quem queres entregar tua filha é muito frívolo e volúvel. Ao que ela responde: tens razão, bem sei que não é um partido muito desejável, mas isto basta como primeiro marido. Que ímpia maneira de ver as coisas! O casamento não é um ensaio, é uma responsabilidade imensa. Dever-se-ia sublinhar muitas vezes e realçar esta ideia, pois na atual humanidade espalham-se muito rapidamente ideias como estas. O casamento é um negócio privado, não atinge ninguém. O casamento é uma compra a prazo. O casamento é um divertimento e assim por diante. Ele não tem esta responsabilidade da qual o homem de hoje não quer ouvir falar. E, no entanto, esta imensa responsabilidade origina-se do matrimônio para ambos os esposos, como igualmente para o bem físico e moral das gerações futuras. O jovem que não possui esta concepção austera do casamento e o sentido de sua grande responsabilidade, alguns meses após sua realização, dirá a seus amigos com um riso sarcástico e um tom amargo: prestai atenção, sede prudentes, pois é bastante que eu me tenha deixado prender. Eu não esperava isto. Acreditava que o casamento fosse coisa bem diferente. E acompanha estas palavras com um gesto desabusado. Cada vez que vemos este gesto de desencanto e que ouvimos este tom decepcionado, sabemos imediatamente que este jovem estava desprovido de ideias sérias e do sentimento de sua responsabilidade a respeito do casamento. Assim como é de importância capital que a noiva se convença de que seu futuro esposo está compenetrado do sentimento de sua responsabilidade, assim também é importante que o noivo esteja convencido de que sua futura esposa, também ela, possui a simplicidade e o espírito interior necessário. No Antigo Testamento encontramos um modelo de noivos, Tobias e Sara. Não se pode ler sem emoção o que o jovem Tobias diz à sua noiva antes de seu casamento: levanta-te, Sara, e oremos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã,
porque nós somos filhos de santos e não nos podemos unir como os pagãos que não conhecem a Deus. Como é comovente a lição que Sara recebe de seu pai. Após a celebração do casamento, os jovens esposos despedem-se dos pais de Sara para voltarem à casa do velho Tobias. Que o santo anjo do Senhor, diz-lhes o pai de Sara, esteja em vosso caminho e vos conduza até vosso lar sãos e salvos. Que tudo seja próspero em casa de vossos pais e possam os meus olhos ver vossos filhos antes que eu morra. Então os pais abraçaram sua filha e deixaram-na ir, após ter-lhe recomendado respeitar seus sogros, amar seu marido, bem dirigir sua família, governar sua casa e de se conservar ela própria sem mancha. Poder-se-ia melhor resumir os deveres de uma boa esposa como fez o pai da esposa do jovem Tobias. Noivos, vede se possuís este estado de espírito, esta modéstia, este gosto pelo vosso lar. Mas Tobias e Sara, poderiam dizer alguém, viveram em outra época, há milhares de anos. As moças de hoje não poderiam moldar-se por eles. Daria a esta jovem uma preparação para seu exame de consciência tirada de um outro livro que não foi escrito há milhares de anos e sim há pouco tempo. E foi escrito por uma mulher, uma escritora de visão profunda que dá os conselhos seguintes para um exame de consciência. Se passais mais tempo diante das vitrines das lojas que no trabalho ou na leitura, ou sob a influência pura de Deus, se após uma semana lembrais ainda exatamente que Elisete tinha um manto cor de malva com botões vermelhos, enquanto Clara tinha um vestido de crepe azul, então é sinal que isto vai mal. E se à noite não podeis dormir porque não sabeis se vossa capa nova será verde garrafa ou vermelha, se repreendeis vossa mãe porque não tendes um vestido novo para o chá, e se chorais porque vosso chapéu não tem enfeite, então é tempo muito oportuno para que em vosso próprio interesse comeceis uma cura, pois quereis cair ainda mais. Por isso, jovens, para quem Tobias e Sara são velhos, tomai ao menos estes conselhos que são inteiramente atuais e novos. E de outra coisa ainda deveis cuidar. É incrível a leviandade com que algumas vezes se trata uma questão vital. As jovens com a mesma leviandade que os moços. Pergunta-se a uma dessas jovens, por que quereis desposar este jovem? Não sabeis que ele possui um belo carro de 6 cilindros? Mas então é um alto que quereis desposar ou um homem? Pergunta-se a um desses moços, por que quereis casar com aquela moça? Porque ela é muitíssimo rica? Então é um punhado de ouro que quereis desposar? Aqueles que se casam em semelhante estado de espírito podem admirar-se se algumas semanas depois sua vida conjugal se transformou no inferno. Ora não, porque eles realizam em si aquelas palavras da Sagrada Escritura. Estes são os que entram no casamento banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e que se entregam à sua paixão como o cavalo e o jumento que não têm razão. Talvez estas expressões pareçam exageradas, mas são muito bem reais ainda hoje. Não se acreditaria se você não ouvisse com os próprios ouvidos. Não se acreditaria que isto fosse possível. A jovem desposa o moço porque é um rapaz elegante. O jovem, de seu lado, casa-se com a moça porque ela dança muito bem. Que cinismo inaudito, que leviandade insensata ante o passo mais santo da vida, ante uma determinação que pesará por toda a existência. Como é diferente o pensamento da Sagrada Escritura a este respeito.
Certamente agiria muito bem o jovem se antes de se casar procurasse saber se sua noiva corresponde às magníficas exigências que o apóstolo São Pedro formulava quanto às mulheres. Sabia muito bem que não é a beleza externa que decide seu valor, e eis porque escreve que vosso ornamento não seja o exterior, os cabelos penteados com arte, os ornamentos de ouro, a elegância das vestes, mas ornai vosso interior com a pureza incorruptível de um espírito doce e pacífico. Tal é a verdadeira riqueza diante de Deus. Chegamos agora à terceira condição de um bom casamento. Propriamente falando, deveria ele ocupar o primeiro plano, porque em si encerra mais ou menos as duas primeiras condições: que o moço tenha consciência de sua responsabilidade e que a jovem ame a vida de família, mas que ambos sejam sincera e profundamente religiosos. É, pois, tão importante que o marido ou a mulher tenha religião? Perguntam alguns. Importa que ela seja bela, de boa saúde, que seja digna e tenha bons rendimentos? Hoje as pessoas são bastante polidas para respeitar as convicções religiosas dos outros quando delas não partilham. Não vejo, pois, em que eu perderia se meu futuro esposo ou minha futura esposa não tivesse religião. Como falam tão levianamente antes de seu casamento, e quantos constatam depois, no dia de amanhã, o que perderam desposando alguém que não tenha religião. Não nego, com habilidade e um grande domínio de si, pode-se, apesar da divergência de opinião, conservar a aparência exterior de um matrimônio pacífico e harmonioso, enganando completamente os estranhos. Mas, na realidade, apesar de toda a boa vontade e de toda a aparência exterior, faltará alguma coisa de essencial. Mãos hábeis poderão igualmente fazer rosas artificiais que muito se assemelham às naturais. Falta-lhe, porém, alguma coisa: o doce perfume das rosas vivas. Quereis saber por que o vosso companheiro de vida deve ter a religião? Porque no casamento é que é preciso os dois seres formarem um só, e de tal modo que não se encontre no mundo igual exemplo de união. Mas, como o homem não pode ser perfeitamente um senão com Deus, vós também não podeis adquirir esta união perfeita, desejável com o vosso companheiro, se vos não encontrardes em Deus e em Deus vos unirdes. Se vosso esposo for realmente um homem culto, talvez respeite vossas convicções religiosas. É bastante para vós, porém, esta atitude simplesmente negativa? Pois é a religião que deveria ser esta força positiva, este traço de união mais forte que qualquer outro, que vos ajudará nas 1000 horas tristes e amargas da vida comum. E, no entanto, é justamente ela que vos vai faltar. Sim, a delicadeza e o amor podem aplainar muitos obstáculos. É possível também que não noteis a grande divergência de vossas opiniões e que gozeis ambos de numerosos raios de felicidade. Isto, porém, enquanto não houver nuvens em vossa vida. Quando vierem os dias de prova, e qual o homem que os não encontra, então vereis claramente que nem tudo pode ser aplaidado, e não podeis mais encarar unidos a dor. Não podeis mais unidos levantar-vos, porque não podeis unidos rezar. E que acontecerá quando vosso marido, que é culto, rico, belo, mas irreligioso, que acontecerá quando ele exigir de vós na vida conjugal coisas ante as quais vossa alma piedosa tremerá de horror e que ele não exigiria se tivesse religião? Que ocorrerá então?
em que terrível alternativa ficareis? Ou lhe obedecereis e vossa vida espiritual então se desmoronará, ou lhe resistireis e ele, indignado e descontente, voltar-se-á para uma outra. E de que vos valerá, dizei-me, um marido culto, elegante, com uma bela colocação? Após isto, não será difícil responder a este dilema. Casar-me-ei com alguém que tenha religião ou com alguém que a não tenha? E quantas vezes os jovens não se encontram diante desta pergunta? Vejamos primeiro o caso em que a jovem é religiosa, enquanto não é o jovem. Se o homem é abertamente contra a religião, atacando-a ou insultando-a, então creio que todos o hão de compreender. A resposta não pode ser senão negativa, porque a vida da pobre mulher seria um incessante martírio. Ninguém alimente ilusões dizendo, como muitas, meu marido é verdade, não tem religião e é hostil a toda ideia religiosa, mas eu hei de converter. Isto, porém, não será fácil e talvez nunca ocorra. O casamento não é uma casa de reeducação onde pessoas essencialmente mal formadas possam tornar-se santos. Talvez houvesse alguma esperança se o marido fosse apenas um indiferente. Mesmo neste caso, quantas renúncias, quantos sacrifícios e quantos esforços serão precisos durante dezenas de anos para chegar a algum resultado? E se, no entanto, isso não acontecer? A desunião e a separação permanecerão perpetuamente. A mulher, com sua religião, quer educar seus filhos religiosamente. O marido não pode ver isto silenciosamente e, podendo, zomba de sua mulher, de sua beatice, esforçando-se por arrancar da alma de seus filhos os princípios cristãos implantados pela mãe. Naturalmente, não poderei dizer outra coisa. A moça religiosa nunca deve desposar o moço irreligioso. Desgraçadamente, porém, o que mais frequentemente se pergunta em nossos dias é o inverso da questão. Um jovem religioso pode casar-se com uma jovem irreligiosa? Uma jovem sem religião? Não será uma ideia absurda? Existe este fenômeno? Sim, a existência atual produz estas jovens. De outro lado, porém, graças a Deus, tornam-se cada vez mais numerosos os rapazes cultos, instruídos, delicados, que levam uma vida séria e profundamente religiosa. Poderão semelhantes moços desposar moças sem religião? Com que inquietação dizem às vezes os pais que o nosso filho jamais contraia casamento desigual? Têm eles o direito de temer se entre ambos existe uma grande diferença de fortuna, de posição social e de educação? Sabeis, porém, qual a diferença mais perigosa? É espiritual. Entre os dois abre-se então um abismo horroroso e intransponível. Disse-vos há pouco que a jovem religiosa não deve desposar um jovem incrédulo. Com mais energia ainda devo dizer, por nada deste mundo um jovem religioso deve casar-se com uma jovem religiosa. Porque quando o jovem perde a sua fé, torna-se ele, quando muito, grosseiro e mesquinho, mas somente a moça descrê, torna-se ela verdadeiramente endemoninhada. Sabei que eu ouvi esta afirmação com os meus próprios ouvidos do ilustre ginecologista húngaro, o professor Jean Barsony, que após uma existência longa, cheia de experiência, dizia: é bem triste para um homem não ter fé, quando, porém, uma mulher que a não possui, torna-se ela um demônio.
E esta é a razão porque um homem incrédulo é mais fácil de se converter do que uma mulher que não tem fé. Mas se assim é, e se as ideias religiosas dos jovens são indispensáveis para a harmonia de seu futuro lar, todos os pais não deveriam compreender a santa obrigação de religiosamente educar seus filhos? Com efeito, direi mais simplesmente, eles deveriam ver quanto as convicções religiosas de seus filhos terão no futuro a sua recompensa e quanto elas serão o fundamento mais seguro de um feliz casamento. Infelizmente, há pais que não têm nenhuma ideia disto. Há pais que receiam que seus filhos tenham muita religião. Há pais que não se preocupam com os lugares frequentados pelos filhos, contanto que não seja a igreja. O cinema não faz mal. A rua não tem importância. Os amigos suspeitos, está tudo muito bem. Há pais que não cuidam de saber o que os seus filhos têm em suas mãos. Romances imorais, pouco importa. Revistas levianas, não tem importância. Mas se vem um livro de piedade ou um terço, se o pobre filho quer confessar-se ou comungar muitas vezes, ouvirão com certeza, sim, devemos ter religião, naturalmente, não somos pagãos, mas tu fazes muito. Desejava que os pais negligentes na educação religiosa de seus filhos lessem uma obra comovente de um dos mais célebres escritores, Herzog. A mina acaba de desmoronar e após a horrível catástrofe, no meio daquele terror, ante a água que sobe cada vez mais na galeria, 2 homens conversam encerrados naquele túmulo subterrâneo. Um engenheiro e um operário. Tendes o hábito de rezar? Pergunta o operário ao engenheiro. Não. Só se aprende a rezar nos joelhos da mãe. E se não se aprendeu junto dela, nunca mais se aprenderá. Que terrível advertência. Que espantosa responsabilidade. Compreendeis o peso imenso dessa frase? Há plantas que na primavera não puderam florir por uma causa qualquer e elas não darão mais frutos. O mesmo se dá com a alma humana se na primavera da vida nela não desabrochou a oração, não se desenvolveu uma vida profunda e seriamente religiosa. Pais, quereis formar vossos filhos para um feliz matrimônio? Dai-lhes, desde sua juventude, uma educação profundamente religiosa. Uma jovem estava prestes a se casar, e quando ela refletiu seriamente sobre a grande responsabilidade e o grande dever que a esperavam no casamento, perguntou angustiadamente: será que um verdadeiro católico pode contrair um casamento feliz? A resposta não pode ser senão esta: um católico não o pode, mas 2 podem perfeitamente. Podem-no 2 seres realmente religiosos que com fidelidade, paciência, generosidade e amor trabalham em união com a graça sacramental cuja fonte se abriu no altar de seu casamento. A conclusão feliz de um casamento depende finalmente da ação misteriosa da santa vontade divina. Aqueles que Deus não uniu separam-se, diz um autor alemão. Só Deus conhece bem o coração humano. Casar-se sem Deus é, pois, cegueira, loucura, um drama inevitável. E certamente, após muitas existências infelizes e desgraçadas, poderão os esposos dizer: erramos, pois não tomamos Deus como terceira pessoa em nosso casamento. De fato, os que desejam unir-se para sempre
devem antes examinar se eles se convêm um ao outro, como duas metades de um coração dividido em dois. Tem o homem o sentimento de suas imensas responsabilidades? Ama a mulher o seu lar? E principalmente anima-os um fervoroso amor de Deus? Milhares e milhares de corações palpitam neste velho globo terrestre. Corações ardorosos e frementes de moços e moças. Para cada coração de jovem, Deus criou o coração de uma jovem, e tanto a felicidade de cada um como o interesse geral, a boa ordem social, a paz da vida humana, a sorte temporal e eterna, dependem do encontro de cada coração com o outro que Deus me criou. Poder-se-ia terminar recitando para cada um dos que me ouvem hoje, nos quatro cantos do mundo, a Ave Maria para os nossos jovens que ainda se não casaram, a fim de que seus corações se encontrem, se unam, sirvam juntos a Deus nesta terra e depois desta vida cantem eternamente os louvores a Deus. Assim seja. Amém.